Oi gente, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o irmão Isaías, né? E nós estamos em mais uma aula da nossa jornada doutrinária pentecostal, né? Nós estamos na aula 4 e nós iremos estudar o capítulo 2 sobre Deus, que é acerca, nós vamos estudar acerca do nosso Criador, aquele que nos salvou, o Supremo Ser, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Bondoso, cheio de graça, cheio de justiça, cheio de bondade, misericórdia, cheio de poder, graça, honra, louvor. Nós iremos estudar acerca deste Deus, né? O único Deus verdadeiro, o Deus Santo e Todo-Poderoso, que de geração em geração é a nossa habitação, é o nosso refúgio e a nossa morada. Então, antes de iniciar essa aula, como sempre, nós vamos fazer uma breve oração, né, pedindo para que Deus nos dê graça, sabedoria, possa abrir o nosso coração, para que nós venhamos aprender o que Ele quer que nós aprendamos através dessa aula, né, que também possa nos usar para que nós venhamos a transmitir este ensino da melhor forma possível. Então, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus Santo, Deus amado, Deus Todo-Poderoso, nota filha mais Jesus Cristo, Pai, nós queremos te agradecer por esse momento de estarmos aqui reunidos para aprendermos mais da Tua Palavra. Que essa aula possa ser bem proveitosa, que os alunos que irão assistir essas aulas possam ter um compreendimento melhor acerca do Senhor. Tudo para que nós venhamos a ter um conhecimento cada vez mais profundo e alicerçado em Ti e na Tua Palavra. É que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então vamos lá, né? Estamos na página 18, então pega aí a sua declaração de fé, pega a sua Bíblia, né? E vamos meditar mais um pouco na nossa declaração de fé, né? Diz assim um texto base: cremos, professamos e ensinamos que Deus é o Supremo Ser, Criador do céu e da terra. E aqui tem uma referência de Isaías 45:18 que diz: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Isaías 45:18. Que Ele é o Deus de nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João 20:31. Que Ele é Espírito, doador e mantenedor de toda a vida. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó 33:4. Que Ele é o único Deus verdadeiro, não há outro igual a Ele. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, né, na oração sacerdotal de Jesus, em João 17, versículo 3. Não há outro além dele. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Isaías 45, versículos 5 e 6. Ele é identificado na Bíblia como Deus. Eu sou Deus, o Deus teu Pai, em Gênesis 46, versículo 3. O Deus Altíssimo e Deus Todo-Poderoso, Jeová e Senhor, além de outros nomes. Deus é um ser pessoal que possui atributos naturais, morais e de poder, qualidades e virtudes que lhe são próprias. Gente, só nesse primeiro parágrafo aqui sobre esse capítulo, a gente já poderia a gente poderia ter as nossas ansiedades, né, os nossos medos, as nossas dúvidas, todas sanadas, né? Porque você vê, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor, Ele é o soberano, que está no controle de tudo e de todas as coisas, até mesmo da nossa vida. Muitas vezes, quando a gente perde o controle da nossa vida, a gente fica meio desanimado, né? Fica meio aflito, fica meio perdido, sem saber aonde ir, né? Mas Deus, Ele é o Senhor. Ele está no controle das nossas vidas. Ele está no comando da nossa história. Como diria Davi, Ele já escreveu todos os nossos dias, né? Onde que nós poderíamos fugir da face de Deus? Da onde que nós poderíamos fugir do Espírito de Deus? Então, por que nós ficamos ansiosos? Por que nós ficamos temendo acerca do nosso futuro, até mesmo temendo acerca do nosso presente? Deus é um Deus soberano, Deus é um Deus onisciente, Deus é um Deus todo-poderoso, é um Deus onipresente. Ele está aqui do meu lado, Ele está aqui, Ele está aí com você, né? Ele está dentro de nós.
Ele está em todos os lugares, em todos os meus tempos, observando tudo e todos, conhecendo e esquadrilhando os corações de toda a humanidade. Por que nós devemos temer acerca do nosso futuro? Por que nós ainda queremos encontrar o propósito, o significado da nossa vida em outras coisas? É um texto emblemático lá em Jeremias 2, 9 a 13, eu amo esse texto, que a nação de Judá cometeu uma grande loucura diante de Deus, que trocou a glória de Deus por aquilo que não tem nenhum proveito, e cometeram 2 pecados contra Deus, que eles deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, que não retêm águas. Toda vez que você e eu deixamos o manancial de águas vivas, a razão da nossa existência, a razão do nosso viver, que é o nosso Deus, por outras coisas, nós estamos cometendo 2 pecados. Nós estamos cometendo um pecado de idolatria contra Deus, e nós estamos negligenciando, achando que outras coisas vão saciar a nossa alma, outras coisas vão nos dar propósito de vida e significado para a nossa existência. Deus é a nossa verdadeira morada. Deus é a nossa verdadeira habitação. Tudo tem sido a nossa habitação de geração em geração, diz o Moisés, no Salmo 90. Tudo tem sido a nossa habitação, tudo tem sido a nossa morada de habitação de geração em geração. Então por que nós estamos construindo nossas casas aqui nessa terra? Tudo é passageiro neste mundo. Nós iremos, o nosso lugar, nossa verdadeira morada é o nosso Deus. Tudo é sobre Ele. Se a nossa vida já não tem paz aqui nesta terra, se a nossa vida já não tem descanso aqui nesta terra, então como é que a gente vai querer buscar isso na eternidade? Sendo que a gente não está provando isso aqui na terra? Sendo que a gente não está provando a alegria indizível e cheia de glória aqui na terra? Se nós não estamos provando da paz que excede todo entendimento aqui na terra? Ele é Deus, e fora dele não há outro Deus, sendo que a gente coloca outros deuses, A gente prioriza outros deuses. Isaías 45, versículos 5 e 6 diz o seguinte: eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Fora do nosso Senhor não há significado para a nossa vida. Longe de Deus, realmente a nossa vida não tem sentido, porque tudo neste mundo aqui já está fadado para destruição. Tudo neste mundo aqui já está fadado para o seu esquecimento. E se a nossa vida não estiver escondida em Deus, como Paulo diz lá para os Colossenses, se a nossa vida não estiver alicerçada em Deus, então, meu irmão, tudo que a gente faz aqui é sem sentido mesmo. É vaidade, vaidades. Um livro excelente que é o livro de Eclesiastes, Mostra a realidade como ela é. Mostra a realidade como ela é. Que a vida longe de Deus é tudo sem sentido. É tudo sem sentido. Você pode ter tudo nessa vida. Você pode ficar rico, você pode ter vários empreendimentos, você pode ter várias mulheres, vários amigos, você pode ter até mesmo um exército à sua disposição, Ser uma pessoa influente, Ser uma pessoa com muito poder e tudo mais. Mas Salomão diria: vaidade, vaidades. Tudo é vaidade. Só há dor, sofrimento aqui nas coisas dessa terra. Porque pelo simples fato de que essas coisas são passageiras. E você colocar sua esperança nisso é um erro. É um erro grave. É tolice. É estupidez. Deus é o único mantenedor de toda a vida. Ele é o único que sustém a sua vida. Você não vai encontrar a sustância para a sua vida, o propósito da sua existência, o significado, o propósito da sua vida no seu namorado, ou na sua namorada, ou nos seus amigos, ou até mesmo no seu chamado. Você pode ter o melhor chamado que Deus confiou a você. Mas se você faz disso o seu Deus, se você faz disso, do seu chamado, a razão da sua existência, você está perdendo, meu irmão. O único resultado disso é a decepção, é a frustração, é só isso. Deus é um ser pessoal, Ele está conosco, então Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Deus precisa de nós? É claro que não.
Deus não precisa de nós. Deus é Deus é infinitamente autossuficiente. Deus não precisa da sua criação para nada. Deus não precisa da sua criação para nada. São nós que precisamos dele. E Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, nos convida a termos um relacionamento com ele. Nos convida a termos um relacionamento de pai e filho, entre amigos, entre irmãos. Como é o caso do nosso relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. É um relacionamento entre irmãos. Não é? E de Deus Pai para conosco, no relacionamento de pai com filhos. Então, Deus quer que nós tenhamos um relacionamento pessoal com ele. Para isso, nós precisamos ler as Sagradas Escrituras, orar, ter comunhão uns com os outros, né? Viver em unidade, viver em harmonia com os nossos irmãos na fé. Então, se os irmãos, de novo, sempre é bom alertar aqui, se os irmãos tiverem alguma dúvida, os irmãos podem estar escrevendo nos comentários, que a gente vai estar respondendo. Então, vamos para o tópico 1, sobre os atributos naturais de Deus. O que a declaração diz? Deus é Espírito. A referência, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. João 4:24. Ele é eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. O Deus eterno te seja por habitação, e por debaixo de ti estejam os teus braços eternos. Deuteronômio 33:27, aqui, ó. Na lei do Senhor já mostra que Deus é a nossa habitação. O Deus eterno te seja por habitação. Então, por que nós procuramos a nossa habitação? Por que nós procuramos a nossa morada em coisa passageira? Se nós temos o Deus eterno, é a bênção, né? Olha que maravilhosa bênção em Deuteronômio 33:27. O Deus eterno te seja por habitação, e por debaixo de ti estejam os braços eternos. Que segurança! Que maravilha! Pois ele existe por si mesmo. Ele é autossuficiente. Pois ele exige por si mesmo, que como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5:26. Deus mesmo diz, eu sou o que sou, em Êxodo 3:14. De eternidade em eternidade, ele é Deus antes da fundação do mundo, antes de tudo aqui, toda essa realidade ter sido feita, ele já era Deus, ele já é Deus, ele já é Deus. E subsistem três pessoas distintas, né? Nós iremos estudar de novo, vai ser cada uma das pessoas da Trindade, né? Nós vimos isso no Criamos, mas nós iremos ver com mais detalhes separadamente, né? Nos próximos capítulos. O Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Deus é invisível. O Espírito não se compõe de matéria, não tem carne nem osso, pois é substância imaterial e invisível, o qual é a imagem do Deus invisível. A imagem do Deus invisível. Colossenses 1:15. Aqui está falando do Filho. Paulo está falando do Filho, que o Filho, ele é a imagem, ele é a expressão do Deus invisível. Nenhum ser humano o viu e nem o pode ver. Ele é imutável, porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. É o mesmo desde a eternidade, é imutável. É um ser transcendente, fora da criação e imanente. O mesmo Deus que é transcendente, ele é imanente. Ele está fora da criação, mas ele se relaciona com a criação. Além de infinito, grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Salmo 147, verso 5. Deus é um ser pessoal, ele tem consciência de si mesmo e possui poder de autodeterminação, ele é soberano. A Bíblia mostra que em Deus há elementos constituintes da personalidade, como intelecto, emoção e vontade. Como ser pessoal, ele tem esses atributos também. Além dos atributos, como alguém que fala. Ele é um Deus que fala. Disse Deus, né? Gênesis 1:3. Haja luz, e houve luz. Ele é um Deus que vê. Ele é um Deus que observa. E viu Deus que era boa a luz. Gênesis 1:4. Ele é um Deus que ouve e tem ouvido o seu clamor. Olha, gente, olha, cada vez que a gente está estudando, olha, a gente só está no tópico 1 aqui. E realmente esse aqui é um antidepressivo, né? Esse aqui é um antidepressivo. Olha o Deus que a gente serve. Olha o Deus que a gente tem por Pai. Ele é eterno. Nunca teve começo.
Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Sabe de tudo, conhece tudo, observa tudo. Tem poder para fazer qualquer coisa. Não há impossíveis para Deus. Então por que a gente fica aflito? Por que a gente fica ansioso? Não há necessidade, não há motivo dos nossos medos e angústias. Ah, Isaías, mas é normal sentir essas coisas, é normal. O que não é normal é você ficar nesses sentimentos. Nesse sentimento de angústia, de amargura. Nesse sentimento de ansiedade. Nesse sentimento de preocupação acerca do seu futuro. Deus tem poder para fazer qualquer coisa acerca da sua vida. Deus tem poder para salvar qualquer um. Porque Ele é Deus. E Ele é a sua casa, gente. Que nem foi lido aqui o texto de Deuteronômio 33, 27. Deus, o Deus eterno te seja por habitação. Olha que maravilha. Nós temos uma morada eterna. Talvez você vive de aluguel, né? Talvez você não tenha sua casa própria, né? Mas você já tem uma habitação eterna que é o seu Deus. Você já tem uma cidade permanente, uma cidade que durará para todo sempre, que é a Nova Jerusalém, que é o próprio Deus. Ele é a sua morada. É para Ele que você irá. A sua vida não encontra significado nas coisas dessa terra. Não encontra. Não encontra. Sabe? Você pode ter um melhor casamento. Esse casamento vai acabar um dia. Seja com a sua morte ou com a morte do seu cônjuge. Seus filhos, eles vão passar. Eles vão crescer, talvez eles vão embora. Né? Talvez eles vão constituir família também e eles vão embora da sua casa. Né? Então você pode ir mais cedo também. Ou então eles podem morrer também. Isso pode acontecer, gente. Por isso que a nossa vida não deve estar relacionada em nada nessa terra. Porque tudo nesse mundo aqui é passageiro. Tudo vai passar um dia. E a gente vai fazer a nossa habitação, dessas coisas da nossa morada, dessas coisas a razão da nossa existência. E não o nosso Deus. E não o eu sou o que sou. O único que pode sustentar os nossos corações. O único cujo qual a gente pode encontrar todo o amor que a gente precisa. Todo o amor que a nossa alma precisa. Por mais que você tenta jogar uma cortina de fumaça na sua alma, dizendo, não, né, Cristo é suficiente, mas na verdade não é suficiente para você. Você está buscando significado e a razão da sua existência em outras coisas, nas coisas deste mundo. Então por que você, pelo menos a gente poderia ser sincero, né, dizer que não, Deus é o suficiente, né, Deus sustenta os nossos corações, mas Deus não é suficiente para me trazer alegria. Deus não me satisfaz completamente. Como é que a gente pode ser mentiroso? Como é que a gente pode falar uma coisa dessa? Né? Dizer que Deus tem poder para nos saciar, mas Ele não satisfaz. A gente tem que procurar, né, completude e outras coisas. Deus não quer ser a sua completude, querido. Deus quer ser o seu tudo. É seu tudo. Tudo. Deus quer completar 100% do seu ser. Não é 99,9% e 1% outras coisas, não. É 100%. Deus quer ocupar 100% do seu ser. Tudo, corpo, alma, espírito, tudo, coração, tudo. Sabe? Porque Ele é a sua habitação. E você estará para sempre debaixo dos seus braços eternos. Vamos continuar. Sobre os atributos morais de Deus. Agora nós iremos sobre os atributos morais. Deus é amor. Ele é amor. Dele que é. Ele é a fonte de todo amor. Por isso você só pode verdadeiramente amar o seu cônjuge, amar o seu próximo, amar seu namorado, amar sua namorada, amar seu filho, amar seus amigos, se você tiver Deus dentro do seu coração. Só assim. Só assim. Ah, mas tem gente no mundo que ama mais do que cristãos. Sim, de fato, tem. Mas eles não amam da mesma forma como Deus ama. Eles não amam da mesma forma como Deus ama. Que é um amor incondicional. Que é um amor perfeito. Que é um amor que não busca nada em troca. Aquele que não ama
não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8. Olha esse versículo. Aquele que não ama, aquele que não demonstra amor, aquele que não possui um coração cheio de amor, aquele que não possui, aquele que não dá o fruto de amor para o próximo. A gente tem que parar de pensar que os frutos do Espírito é algo que a gente possui. Não, é algo que a gente dá. Nenhuma árvore dá fruto para si próprio. Nenhuma árvore come o seu próprio fruto. Uma árvore sempre dá um fruto para o próximo. Sempre nasce fruto para o outro comer. E a linguagem que Paulo usa lá em Gálatas 5 é essa. A linguagem da árvore. O fruto do Espírito, o fruto, você dá o fruto, você não come o fruto. Você dá amor. É um dos primeiros atributos lá do fruto do Espírito Santo, em Gálatas 5:22. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Se você não ama o seu próximo, se você não abençoa o seu próximo, se você não manifesta amor, compaixão para o seu próximo, como é que você pode falar que você conhece a Deus, sendo que Deus é amor? É dele que procede toda a fonte de amor. É dele que procede toda a fonte de bondade, de misericórdia e compaixão. É dele, não é nós. A gente não tem amor nenhum em nós. A única coisa que habita dentro do nosso coração é ódio, é raiva. É egoísmo. Enganoso é o coração e perverso mais que todas as coisas. Diria Jeremias, né? Jeremias 17:9. Então, se a gente não ama o próximo, se a gente não manifesta o amor pro nosso próximo, isso sem buscar nada em troca, gente. É um amor que não busca nada em troca. É um amor que constrange. É um amor que te impulsiona a amar o outro. Né? Ele dá, um amor que dá, mas também um amor que sabe receber. Não é somente dar, não é somente se oferecer para o próximo, mas é um amor que também sabe receber amor. Né? Como é o relacionamento da Trindade. Todos dão, todos recebem. Ele é incomparável em santidade. Nenhum outro atributo divino é tão solenizado nas Escrituras como esse, a respeito da santidade de Deus. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. 1 Samuel 2:2. Incomparável é ainda em verdade, fidelidade e justiça, em amor, em bondade, em benignidade, misericórdia e graça. Ele dá esse atributo, gente. Ele dá esse atributo. Esses são os atributos comunicáveis de Deus. Esses são os atributos comunicáveis de Deus. Sua verdade, fidelidade, santidade, justiça, amor, bondade, benignidade, misericórdia, graça. Sabe? Esses são os atributos comunicáveis de Deus. A gente pode ser cheios desses atributos. Ser uma pessoa cheia de justiça, cheia de fidelidade, cheia de fé, cheia de amor, cheia de bondade. A gente pode ser isso. Porque nós servimos um Deus que é a fonte dessas coisas. Que é a fonte desses atributos. Então nós podemos ser cheios disso. Nós podemos ser cristãos que honram a Deus. Basta nós termos um coração humilde. Né? Não um coração ansioso. Achando que a gente pode servir a Deus do nosso jeito. Achando que a gente pode servir a Deus da nossa maneira. E não é assim, gente. Não é assim. Agora nós vamos sobre os atributos de poder, né? Tem mais 4 pontos aqui para a gente abordar. Sobre os atributos de poder, agora os atributos incomunicáveis de Deus, as perfeições exclusivas de Deus, como onipotência, onisciência, onipresença, são elementos que comprovam sua grandeza e infinitude. Deus é onipotente, Ele é o Deus todo-poderoso, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. O poder de Deus é ilimitado. Não há coisa alguma impossível para Ele. Tudo é possível para o nosso Deus. Se quiser curar o câncer, Ele cura. Se quiser salvar o mais vil pecador, Ele salva. Se quiser brotar árvore, Ele brota. Sabe? Vai poder fazer qualquer coisa. Criar outros planetas, criar outras galáxias, criar outros universos. Ele pode. Ele é imutável. Tá vendo? Se a gente só lê Gênesis 1, né, que nem uma frase do Josemar Bessa, que eu gosto bastante. Por que ficar ansioso se nós temos o Deus
O Deus que tem um currículo de Gênesis 1 do nosso lado. Só Gênesis 1 já é um antidepressivo. O Deus que criou todas as coisas, criou os céus, da terra e tudo que neles há, é o mesmo Deus que pode criar a paz no seu coração. É o mesmo Deus que pode criar amor no seu coração. É o mesmo Deus que pode criar bondade, pode criar esperança dentro do seu coração. O poder de Deus é limitado, não há coisa alguma impossível para Ele. A sua vontade, porém, é determinada por sua natureza santa e justa, pois Ele não pode ver o mal e nem praticá-lo. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Abacuque 1,13. Não pode mentir, a qual Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos dos séculos. Tito 1,2. A onisciência é o conhecimento pleno de todas as coisas necessárias ou contingentes que aconteceram e acontecerão e que poderiam ou não acontecer. Nada pega Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Seus pecados não pegam Deus de surpresa. Seus medos, as suas ansiedades, né, as suas dúvidas, as suas queixas. Né? Nada pega Deus de surpresa. Nada. Ele é onisciente. Ele conhece tudo e todos. Ele é aquele que sonda os corações. Ele é aquele que esquadrinha todos os corações. Sabe tudo que passa na nossa mente e até mais do que nós mesmos. E que consolo é esse, né? Nós servimos o Deus que conhece tudo e todas as coisas, conhece todos os nossos defeitos, todas as nossas falhas, todos os nossos pecados. E mesmo assim, Ele é o ser que mais nos ama. Será que se Deus mostrasse quem nós somos de verdade para os nossos amigos, né? Para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, será que eles ficariam, né? Será que eles teriam a mesma postura de Deus? Será que eles não ficariam surpresos? Será que eles não ficariam, sei lá, abismados? Né? Como assim? Tudo aquilo que passa na nossa mente, tudo aquilo que passa no nosso coração. Porque nós não somos pessoas boas não, queridos. Toda bondade que habita dentro do nosso coração provém apenas do nosso Deus e dele apenas. Engana-se um homem pensar que ele pode fazer alguma coisa para Deus, né, só por fazer mesmo e achar que pode alcançar o favor de Deus mediante a sua própria justiça. Não tem nenhuma justiça nele mesmo. A onisciência é o conhecimento pleno de todas as coisas necessárias ou contingentes que aconteceram no passado e acontecerão no futuro, que poderiam ou não acontecer. O conhecimento de Deus é perfeito e absoluto sobre todas as coisas nos céus, na terra, de todos os eventos, de todas as circunstâncias que podem ser, que serão e que seriam por toda a eternidade passada e futura, que anunciam o fim desde o princípio e que desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Isaías 46, versículo 10. Trata-se de um conhecimento infinito e imediato que não há esquadrinhação. Quem foi o conselheiro de Deus? Quem foi o conselheiro de Deus? Diria Paulo, né? Na sua doxologia. Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que seja restituído? Ninguém. Deus é Deus, Ele sempre fará a tua vontade. Boa, perfeita e agradável. Sempre executará os seus decretos. Né? Sempre executará a sua vontade. Por mais que nós sejamos relutantes em aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas, Deus, nossa infinita graça e misericórdia, fará com que nós andemos na sua vontade, porque Ele mesmo, é dele que provém tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade, é dele. Ele fará nos andar pelo caminho eterno. Se você realmente é um dos escolhidos, um dos eleitos de Deus, daqueles que Deus salvou, daqueles que Deus, pela sua graça e misericórdia, te trouxe, né, te atraiu pelo seu infinito amor e misericórdia, meu irmão, você não vai se afastar, Como é que tem gente que consegue trocar Deus pelas coisas deste mundo, sabe? Trocar Deus por um namorado, trocar Deus por um relacionamento, trocar Deus por um emprego. Como é que tem gente? É gente que não conhece a Deus. É gente que nunca conheceu a Deus.
Porque gente que realmente conhece a Deus, pessoas que realmente conhecem a Deus, elas não se afastam da presença dele, não tem como. Aqueles que possuem pleno conhecimento de Deus, né? Pleno conhecimento de Deus e vivem nessa verdade, eles não se afastam, não tem como, eles não se afastam. Você pode ser alguém que foi tirado da sua casa e colocado numa outra região, num outro país. Você vai ser crente. Que nem Daniel e os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Aqueles 4 eles foram fiéis a Deus e estão na Babilônia. Qual que é a nossa desculpa, gente, para não querer servir a Deus? Olha o reforço. Olha o protetor que a gente tem do nosso lado. Olha o guardião que a gente tem do nosso lado. Nós temos do nosso lado o Criador dos céus e da terra. Nós temos do nosso lado o nosso Criador. Do que a gente vai ter medo? E eu nem estou tratando aqui, só estou tratando de 2 atributos, né? Tem a onipresença de Deus ainda, né? Deus é onipresente, mas na verdade, habitaria Deus na terra? Mas na verdade, habitaria Deus na terra? Uma pergunta. Eis que os céus, e até o céu dos céus, te não poderiam conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 27. Não há lugar que Deus não esteja presente. Por acaso Deus habita em templo de homens? Não, Deus está nos templos dos homens, mas também está no templo, né, que somos nós. Somos morada do Espírito Santo. Veja, para que temer, gente? Para que ficar buscando o significado e razão da sua vida nas coisas deste mundo? Para quê? Para quê? Para quê? Nós temos um Deus desse do nosso lado. Um Deus tão maravilhoso desse. O único Deus verdadeiro. O único Deus santo. O único Deus justo, Criador dos céus e da terra. Sabe? A gente pode encontrar alegria nele. A gente pode encontrar amor nele. A gente pode encontrar esperança e paz nele. E não nas coisas deste mundo. Porque tudo neste mundo aqui é passageiro. Já está com uma data determinada para o cessar da sua existência. Já está com uma data determinada para a sua destruição. Já está fadado para a destruição. Sabe? É errado você querer ter uma vida boa aqui na Terra? Não é errado. Mas lembre que o propósito principal de Deus não é isto. Não é nessas coisas que é provado o amor de Deus na sua vida. Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi nisso que Deus provou o seu amor. Não é quando você recebe não é quando Deus te dá um namorado, uma namorada. Ou quando Deus sopra o seu nome, colocando seu nome no outdoor ou algo assim. Não é assim que Deus prova o seu amor. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Como Paulo diria lá em Romanos 5. Deus provou o seu amor para conosco quando nós éramos inimigos dele. Que tipo de pessoa faria isso? Dá a sua vida para alguém que te odeia. Dá a sua vida pelo seu inimigo. Por alguém que está disposto a te desonrar. Deus é capaz disso. Deus foi capaz disso. E é justamente por causa desse amor que nós estamos aqui hoje. É justamente por causa desse amor. É justamente por causa dessa bondade. Que graça. Que currículo. Que peso. Que glória. Que glória. Sabe? Que conhecimento profundo. Que sabedoria. É isto, gente. A gente não precisa procurar razão da nossa existência nas coisas dessa terra. Nós temos o Deus que é a nossa habitação de eternidade em eternidade. Ele é a nossa habitação. O Deus eterno te seja por habitação para sempre. Para sempre. Ele que é a nossa morada. É para Ele que nós iremos. O nosso propósito não está nas coisas deste mundo. Por mais que você tenta jogar uma cortina de fumaça na sua alma, achando que ter um relacionamento, achando que ter uma carreira profissional, achando que ter uma casa, um carro é que vai saciar a sua alma. Não vai. Não vai.
E a gente tem que parar de acreditar nisso. Achando que não é ter um chamado, né, que vai saciar a nossa alma, né? É o nosso Deus. Sempre foi Ele e sempre será. Agora vamos para os nomes de Deus, né? Sobre o nome Deus, o nome de Deus. O Deus verdadeiro, revelado nas Escrituras, apresenta-se a si mesmo com diversos nomes e títulos que são inerentes à sua natureza e que revelam suas obras e seus atributos. Há 3 termos no Antigo Testamento hebraico para Deus. São eles: El, Eloá e Elohim. O Novo Testamento grego usa o substantivo theos, né? Por isso teologia, que é o estudo de Deus, né? Theos, para Deus. O El significa ser forte, proeminente, sendo um termo semítico muito antigo para a divindade, usado para identificar o Deus de Israel, o El. E levantou ali um altar e chamou de Deus, o Deus de Israel. É aqui que aparece esse termo hebraico, El. Foi em Gênesis 33:20 que aparece. É, contudo, empregado também para deidades dos antigos povos semitas, como nomes próprios e como apelativos. Eloá é uma forma expandida de El, e Elohim é o plural de Eloá. O nome Elohim refere-se à ideia mais abstrata de deidade, de um Deus invisível e criador do mundo, indicando a transparência da sua natureza. Deus é apresentado pela primeira vez na Bíblia com esse nome, Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui já está a primeira aparição da Trindade. No primeiro versículo da Bíblia já tem a aparição da Trindade. Por isso, como é que pode ter doutrinas, pessoas que se dizem cristãs e negam a Trindade? A Trindade é uma doutrina central de toda a Sagrada Escritura. O termo Elohim, que indica plural, né, que indica acerca da pluralidade de Deus, é o plural de Eloá, ele aparece pela primeira vez no primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. O termo que foi escrito para Deus aqui, o termo hebraico de Deus aqui, é Elohim. É o único nome empregado para o Criador no relato da criação em Gênesis, no capítulo 1. É o único nome empregado. Não existe outros nomes. Não é usado o El e nem o Eloá em Gênesis 1. É só o Elohim. Não é possível. Não tem como não ver a Trindade em Gênesis 1, gente. Não tem como não ver. Sabe? Tá, mas eu não conheço hebraico. Só que você pode ver lá em Gênesis, mais para frente, quando Deus decide criar o homem, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. É pluralidade, gente. Tá na primeira pessoa do plural o termo, o verbo, façamos. Nós façamos. Então como é que a gente pode negar a Trindade? Como é que tem doutrina, como é que tem gente que se diz cristão e consegue negar a Trindade? Como? Não existe isso. Sobre os outros nomes de Deus. Outros nomes são mencionados nas Escrituras, os quais também revelam a natureza e os atributos do Deus de Israel, como Elion, Shaddai, Adonai e Yahvé. O nome Elion significa Altíssimo. Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo. Quem disse isso foi o Melquisedeque, sacerdote, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, é o mesmo termo. Elion, em Gênesis 14:19. Shaddai quer dizer Todo-Poderoso. Eu sou Abraão, eu sou o Senhor. E apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, em Gênesis 17:1. E Adonai significa Senhor. Eu vi Adonai, eu vi ao Adonai, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sobre o trono, em Isaías 6:1. O nome Yahvé é conhecido pelo meio do tetragrama, né? O tetragrama, as 4 consoantes do nome divino, YHWH, que traduzido fica Yahvé, né? Que é mais identificado também como Jeová. Jeová é Yahvé, né, em hebraico.
cuja forma foi inventada no final da Idade Média, quando as vogais do nome Adonai foram inseridas ao octagrama, né? O Adonai tem as vogais aqui do Yahvé. A forma híbrida, Jeová, não é bíblica, mas assim ela foi passada para a cultura ocidental. Entretanto, aos poucos, esse nome vem sendo substituído pela forma Yahvé com Y ou Javé com J, né? Yahvé com I ou Javé com J, que é a pronúncia mais próxima do original, né? Yahvé ou Javé. O tetragrama vem do verbo ser, do hebraico, da expressão eu sou o que sou. É aqui que aparece o tetragrama, né? Vem do verbo ser, que vem do eu sou, o eu sou. Em Êxodo 3,14. Isso revela que Deus é o que tem existência própria, ou seja, existe por si mesmo. Ele é o imutável, o que causa todas as coisas. É autoexistente, aquele que é, que era e que há de vir, o eterno. O nome Javé aparece quando as características estão claras e concretas, sugerindo assim um Deus pessoal que se relaciona diretamente com o povo. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Êxodo 3,15. E nisso difere do emprego do nome Elohim no Antigo Testamento. A partir de 300 a.C., o nome Adonai passou gradualmente a ser mais usado que o tetragrama, até que o nome Javé tornou-se completamente impronunciado pelos judeus. Agora, para se referir ao Senhor, os judeus não usam mais, né? Até porque eles nem conseguem mais pronunciar, né? Eles nem conseguem pronunciar mais esse tetragrama. Por isso, toda vez que você for ouvir um judeu, ele vai falar de Adonai, né? Shalom Adonai, né? Paz do Senhor, Shalom Adonai, que é justamente por causa disso. Agora eles falam assim de Adonai e não o tetragrama YHWH. Então, é sobre os outros nomes de Deus. Agora vamos para as obras de Deus. Isso aqui a gente já está no último e a gente já vai terminar também, né, a aula aqui. Talvez eu vou passar um bom tempo também explicando aqui, mas vai ser bom. Sobre ponto 6, o último ponto, né, o último tópico desse capítulo, sobre as obras de Deus. A Bíblia ensina que o universo foi planejado por Deus antes de ser criado, antes da fundação do mundo. Já estava no propósito de Deus criar o universo e tudo que ele desejar. Planejamento, origem e manutenção de todas as coisas no céu e na terra envolve governo e preservação de toda a criação. Tudo foi criado com propósito, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios 3:11. Deus trouxe o universo à existência do nada e de maneira instantânea pela sua soberana e vontade. É aquela famosa pergunta, né? Por que não existe nada ao invés de algo? Por que a vida foi trazida, né? A pergunta não deveria ser essa. A pergunta deveria ser: por que existe algo ao invés do nada? Por que existe? Por que essas coisas existem? Tem um propósito para essa existência. Tem um propósito para essa existência. Tem um propósito para que nós estejamos aqui nessa terra. Tem um propósito. Tem um propósito. E a Bíblia nos fala, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo foi apontando para o Criador. Tudo foi apontando para Cristo Jesus. Ele que é o maior tesouro. Ele que é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Tudo foi feito para ele. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Né? Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada. Nada do que a gente fez, nada do que existe foi feito.
tudo foi feito por causa dele. Tudo existe por causa de Cristo. E tudo foi feito para ele. Para a glória dele. Para o louvor dele. Para que toda a existência encontrasse sua satisfação, seus sentidos, a razão da sua existência nele. Não neste mundo. Este mundo apenas aponta para ele. Mas este mundo não é ele. As águas apontam para Deus, os rios, as montanhas, as árvores apontam para Deus, mas as árvores não são Deus. As montanhas não são Deus. A criação não é Deus. Tudo foi feito para ele. Os decretos, os conselhos divinos são o plano eterno e imutável de Deus, claramente revelado nas Escrituras. Dizem respeito à vontade e ao propósito de Deus, tais como a criação, a encarnação do Verbo, a eleição de Jesus como Salvador e a eleição de Israel e da Igreja. Trata-se de deliberações absolutas que nasceram do desígnio e do propósito do Deus Trino na eternidade e que independem da ação humana ou de qualquer outro ser do universo. Teu trono está nos céus. Faz o que lhe apraz. Ele faz o que lhe apraz. Tudo já foi determinado. Tudo já foi pronto. O plano da humanidade, o plano da redenção da humanidade já estava proposto antes mesmo da fundação do mundo. O texto de Apocalipse é bem claro. O Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Antes do mundo vir à existência, Jesus já estava determinado. Jesus Cristo morrer naquela cruz pelo pecado de toda a humanidade. Já estava determinado. O pecado de Adão e Eva não pegou Deus de surpresa. Não pegou. Ah, mas Deus determinou a queda deles? Deus não determinou nada. Não determinou a queda deles. Deus não é responsável. Eles tinham livre vontade. Eles simplesmente trocaram Deus por aquela árvore. Algo que muitos de nós também faríamos. Você acha que comigo e com você seria diferente? Se fôssemos nós lá no lugar de Adão e Eva, você acha mesmo que seria diferente? Jesus Cristo tinha que morrer naquela cruz de uma forma ou de outra. Já estava determinado ele morrer. Nada fugia do seu propósito, independem da ação humana, como diz aqui a nossa declaração, ou de qualquer outro ser do universo. Deus é um Deus que nada pega ele de surpresa. Quem somos nós para tentar compreender os desígnios de Deus? Para achar que Deus deveria agir de determinada forma? Quem somos nós? Nós somos apenas barro nas mãos do santoleiro. A única coisa que nós podemos fazer de mal é contra nós mesmos. Nós não podemos fazer mal a Deus. Nós não podemos fazer mal a Deus. Nós não podemos destruir o santoleiro. Mas nós nos podemos nos autodestruir quando a gente segue os nossos próprios corações. Quando a gente segue mais as nossas próprias vontades do que a vontade de Deus. Aí nós estamos nos autodestruindo. Ninguém é capaz de frustrar esses desígnios de Deus. Jó 42, verso 2, né, versículo 2. Praticamente nós decoramos, né, nós sabemos de cor esse versículo. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ou, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado na revista e atualizada. Né? É a versão que a gente está lendo aqui, a revista corrigida, mas colocaram também a da tradução revista e atualizada. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A providência divina é a atividade de Deus na preservação, concorrência e governo de todas as criaturas, e de tudo que ocorre na criação até o destino final. A preservação é o cuidado divino em conservar e manter todas as coisas criadas, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1:3. Isso inclui o homem na providência divina, bem como os demais seres viventes, sejam eles animados ou inanimados, e toda a natureza. Deus cuida de todos os viventes, desde a estrutura mais simples até a mais complexa. O mundo não subsistiria sem o cuidado e a vontade preservadora de Deus.
É também nesse sentido que opera a concorrência. Por seu turno, o governo divino não é um controle meticuloso, ao ponto de excluir a liberdade humana. O seu reger por direito fixa limites a essa liberdade, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28. E assim, a gente encerra mais uma aula. Né? Pra que tem... Olha esse estudo, olha esse capítulo. Gente, olha esse capítulo, só você ler esse capítulo aqui, já praticamente é um antidepressivo. Você não precisa ficar ansioso. Só se você conhecer acerca de Deus e ter o conhecimento acerca de si mesmo. Você não fica desanimado, você não fica aflito, você não fica ansioso. Se você possui um conhecimento desse, se você possui um conhecimento que está escrito aqui na nossa declaração. Um Deus que governa sobre tudo e todas as coisas, e é um Deus que quer a nossa cooperação. Um Deus tão humilde que ainda quer a nossa cooperação. Deus quer ainda que nós participemos no seu plano. Olha que maravilha. Que humildade. Deus precisa de nós? É claro que não. Nós vimos aqui que Deus é autoexistente. Ele é autossuficiente. Ele existe em si mesmo. Deus não precisa de nós para existir. Mesmo se todas as pessoas no mundo forem ateus, Deus ia continuar a ser Deus. Uma alusão que eu gosto de usar para os meus alunos, né, para explicar isso, é que se todo mundo fosse ateu e se ia influenciar Deus de alguma forma, o sol ia continuar brilhando, gente. Mesmo se todas as pessoas do mundo forem cegas. O sol ia continuar brilhando do mesmo jeito. Do mesmo jeito, da mesma intensidade. Não ia mudar nem um tiquinho, só porque todas as pessoas do planeta são cegas. Não ia mudar nem um pouquinho. E que soberania, que sabedoria de Deus. Se nós fôssemos um pouquinho mais para frente do sol, a gente ia morrer queimado. Se fosse um pouquinho mais distante do sol, não ia ter vida, porque ia congelar tudo. Esse é um planeta inóspito, a Terra. Mas Deus nos colocou no pontinho certinho, no ponto certo, para que nós venhamos a falar que nem o apóstolo Paulo disse, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. É nele. Somente podemos encontrar a vida e a abundância nele, queridos. Nele. Não busque. Depois dessa aula, os irmãos, nós estamos proibidos de buscar significado para a nossa vida nas coisas dessa terra. Estamos proibidos. É Deus que é a nossa habitação eterna. Nele nós vivemos, nele nós movemos, e é nele que nós existimos. Nele nós vivemos, movemos, existimos. Que versículo! Atos 17, 28. É somente nele, em Cristo, que nós temos essa liberdade, né? Só existe duas formas. Ou você é escravo do mundo, ou você é escravo de Deus. Não existe meio termo, gente. Não existe meio termo. Agora você é livre para escolher, você é livre para servir. Essa que é a verdadeira liberdade. Sabe? Se você escolhe, se você usa a sua liberdade para pecar, é porque você nunca foi livre, você ainda está escravo de Satanás. Você ainda está no poder de Satanás. Mas é nele que nós podemos encontrar a nossa verdadeira liberdade. É nele que nós podemos encontrar a nossa verdadeira esperança. É somente nele que nós podemos encontrar o verdadeiro amor. Aquilo que a nossa alma mais anseia. Aquilo que a nossa alma mais procura. É somente nele. E não no relacionamento, queridos. Não é. Você pode ter o melhor relacionamento. Você pode ter os melhores filhos. Você pode ter o melhor emprego. Pode ter a melhor casa. Você não vai se sentir em casa aqui. Você sempre vai dizer: tem uma coisa faltando. Tem mesmo. Tem uma coisa faltando. E é Deus. É o único que pode te completar. É o único que quer tomar todo o seu ser para Ele. Porque somente nele é para o seu próprio bem. Deus não precisa de você para nada. Deus te quer para Ele, é para o seu próprio bem. É para o seu próprio bem, querido. Porque você na sua própria mão, eu na minha própria mão, eu me destruo facinho. Mas nós, nas mãos de Deus, nós podemos falar que tem o apóstolo Paulo. Nós, nas mãos de Deus, nós podemos viver, nós podemos mover e nós podemos existir.
fique com esse final. Fique com essa meditação. Como diz, os irmãos têm total liberdade para reassistir essas aulas quantas vezes quiserem. Então, se alguma coisa não ficou clara com os irmãos, reveja a aula, releia o texto básico. Tá muito bem explicado isso aqui. Tá muito bem explicado. Não existe tantos termos complexos aqui, então tá muito fácil. Tem aqui as notinhas de rodapé também com referências bíblicas acerca do que foi explicado aqui. Os irmãos podem ler também à vontade. E no próximo capítulo a gente vai estudar sobre a Trindade. Que maravilha, maravilha. Estamos só no começo ainda, queridos. Estamos só no começo. Então vamos ficar por aqui, vamos encerrar com uma oração. Senhor Deus Santo, Deus amado, graças nós te damos por essa sabedoria. Graças nós te damos pela tua bondade. Graças nós te damos pela tua graça que o Senhor decidiu se manifestar através de nós. Nós te damos graças porque o Senhor é o Deus de Gênesis 1. Nós te damos graças porque o Senhor é o mantenedor de todas as coisas. Tu és aquele que sustenta tudo neste universo e até mesmo incluindo a nossa vida. Tu és o único motivo que nós não estamos fora da tua presença. É porque o Senhor mesmo nos sustentou até aqui. Por isso nós te damos graça por este amor. Nós te damos graça por essa bondade. Nós te damos graça por essa misericórdia que de geração em geração tu tem derramado sobre os filhos dos homens. Graças nós te damos, Senhor. Obrigado. Que esse momento de aprendizado possa ter sido bem aproveitador para toda a nossa edificação. E que o teu nome pode ter sido glorificado nesta aula. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoe, queridos. Nos vemos na próxima aula.